Olá, boa tarde. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz para você, internauta, ouvinte, você que ama a palavra de Deus. Um dia, Jesus Cristo estava com seus discípulos. Estavam ali todos reunidos, seus apóstolos, seus discípulos. E ele, olhando para cada um deles, viu exatamente eles, olhares diferentes. Só que o próprio Cristo, olhando para ele, falou: eu irei para o meu Pai. Eu irei para meu Pai. É preciso que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. E se eu não for, o Consolador não vai consolar vocês. Vocês vão precisar de um consolo. Vocês vão precisar exatamente de um conforto. Então é preciso que eu vá para meu Pai, para que eu venha o Consolador e habite em vocês para sempre. Por que Jesus Cristo ele falou? Vamos ler a mensagem? No livro de João, capítulo 14, no verso 16, vai dizer exatamente assim. Olha, escuta só o que diz o próprio Jesus Cristo. Quando ele vivia aqui na terra, ele falou assim para os seus apóstolos, para os seus discípulos, desse jeito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por que será que Jesus Cristo, ele mesmo falou que ele iria para o Pai e ele rogaria ao Pai por outro Consolador que pudesse ficar no lugar do Mestre, do Senhor, do Cordeiro de Deus? Por que será? Por que será que ele falou que iria voltar para o Pai? Mas ele iria rogar ao Pai por um Consolador que ficasse conosco. Por que será? É porque o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é exatamente onisciente. Quer dizer, onisciente é que ele sabe de tudo. Sabe disso? O nosso Deus, e o próprio Jesus Cristo, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E quando eu digo que ele é onisciente e sabe de tudo, é porque ele viu o futuro lá na frente. O futuro da humanidade. Ele viu que a humanidade iria passar por momentos difíceis. Então, já que ele viu a humanidade passando por um momento difícil, então era preciso exatamente que ele fosse para o Pai e rogasse ao Pai por outro Consolador que pudesse ficar com a humanidade na terra para sempre. Jesus Cristo, ele viu exatamente o futuro da humanidade. Viu que alguém iria exatamente machucar a humanidade. Jesus Cristo viu exatamente que ia ter ser humano na terra, que ia exatamente abrir uma ferida em outra pessoa. E exatamente só o Consolador poderia exatamente tranquilizar, dar ânimo, confortar, animar esta pessoa que está com essa ferida. A ferida, às vezes, exatamente pode ser uma dor na alma. E quantas pessoas hoje estão com uma dor? Não é dor no corpo, não. A dor é na alma. Sabe disso? A dor é na alma. E para você ter ideia, meu amigo, para você ter ideia, o próprio Deus, ele viu também no futuro pessoas que iam ser enganadas, pessoa que ia ser exatamente enganada, como se fosse manipulada, aflita, desesperadas.
E somente o próprio Senhor Jesus Cristo tem esse poder de ter onisciência. Ele é o que? Um Deus onisciente. Quer dizer, ele sabe de tudo. De tudo. Não é à toa que ele sabe o futuro de cada um de nós. Não é à toa que ele sabe tudo que vai acontecer no futuro com cada um de nós. É o único. É o único que tem esse poder. Então, já que ele viu tudo isso da humanidade, o que iria acontecer com a humanidade, então era preciso que ele fosse mesmo. Quando ele fosse, o Consolador já ia descer para estar conosco, para nos confortar exatamente aquele que está chorando. Porque quantas pessoas hoje estão chorando? Quantas? Milhares de pessoas. E somente o Consolador, que é o Espírito Santo, ele pode exatamente tranquilizar, limpar as lágrimas. Sabe isso? E não existe outro. Não existe outro. Olha que tem muito psicólogo na Terra. Sabe disso? Muitos. Mas somente um é melhor do que todo psicólogo na Terra. O Espírito Santo de Deus. Igualmente esse não existe. Ele é único. Sabe disso? E além do mais, um psicólogo, ele não pode exatamente estar até onde a alma do ser humano se encontra. Não pode ir um psicólogo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai ao profundo da alma. E exatamente ele tira aquela dor que está na alma do ser humano. Sabe disso? Você viu agora a importância do Espírito Santo? Você viu agora você está entendendo, você está vendo, observando a importância do Espírito Santo na Terra? É porque o próprio Jesus Cristo, ele viu o futuro da humanidade. E somente ia ter coisa na Terra que somente o Espírito Santo ele ia resolver. Sabe isso? Resolver. Porque Jesus Cristo estava em forma de homem. E ele, em forma de homem, ele não pode estar em todos os corações ao mesmo tempo. Agora ele pode agora. Porque ele foi para o Pai e ele vai estar conosco para todo sempre. Com toda a humanidade. Mas quando ele vivia aqui na Terra, ele não poderia exatamente estar em todos os corações. Ele pode agora, porque ele está junto com o Pai. E ele mesmo falou, que ele iria estar conosco até o fim dos tempos, até as confirmações dos séculos. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz exatamente no verso 17, diz assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vocês o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Está vendo só? O Espírito Santo é o único amigo que a gente pode encontrar. O Espírito Santo, ele é o melhor amigo que nós poderemos andar todos os dias da nossa vida. É diferente dos amigos humanos. A humanidade diz que é amigo seu, mas quando vem os problemas, são os primeiros que fogem. Quando você tem algo que interessa a eles, todos eles são seu amigo. Mas no dia que você perder tudo, no dia que você não tiver mais algo que possa interessar a eles, todos eles te abandonar. Todos eles vão te abandonar. Todos eles te abandonarão. Não é à toa que a humanidade olha para quem? Para aqueles que têm posse. E quantas pessoas na Terra não têm posse? Não têm riqueza, falando dinheiro, mansões, carro de luxo. Sabe disso? Então, se essas pessoas não têm esse tipo de coisa, então a humanidade não vai olhar para eles nunca. Nunca.
Porque a humanidade olha para quem é grande. Se você não tem nada para oferecer à humanidade, então você não é nem visto. Não é nem visto. Quer dizer, você só pode exatamente agradar a humanidade por aquilo que você tem. Tá vendo? Se você tem alguma coisa. Agora, se você não tem, a humanidade não tá nem aí para você. Tá nem aí. Mas para o Espírito Santo é diferente. É diferente. Por quê? Porque você tendo ou não, o Espírito Santo vai estar com você. Sabe disso? Você pode ser a pessoa. Você pode ser a pessoa. A pessoa mais pobre do planeta Terra. Pobre assim, questão de não ter nada. Nada. Quer dizer, uma casa para morar, bens materiais, recursos. Para o Espírito Santo não importa. Ele vai ser seu amigo do mesmo jeito. O Espírito Santo é o único que não faz exceção de pessoa. Igualmente a humanidade é diferente da humanidade, né? A humanidade faz exceção de pessoa. O Espírito Santo não faz exceção de pessoa. É diferente. Então, esse é o nosso melhor amigo. Ele exatamente habita em mim. Ele habita em mim. Ele habita em você. Sabe disso? Ele habita em você. Então que nós venhamos a entender, compreender que somente o Espírito Santo ele faz essa função. Entendeu agora? Olha o que diz o verso 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vos. Quer dizer, o próprio Espírito Santo, ele é o único consolador que habita em mim e habita em você. Não é isso? Mas antes de nosso Senhor Jesus Cristo ele ir para o céu, ele ir exatamente para onde ele estava antes, ele falou: eu estarei convosco para todo sempre. Para todo sempre. Eu estarei convosco. Eu habitarei em vocês. Eu estarei com vocês. Eu estarei aonde você estiver. Eu estarei convosco. Sabe disso? Quer dizer, não é por causa que o Espírito Santo está conosco, ele habita em mim, ele habita em você, que o próprio Senhor Jesus Cristo iria deixar nós órfãos. Não. Se o Espírito Santo está em mim e em você, aí é que o nosso Senhor Jesus Cristo ia estar mais ainda próximo de nós. Sabe disso? Próximo de nós. Não é à toa que todos os momentos, todos os dias, todos os anos, todos os meses, todas as semanas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está conosco. Ele está comigo, está com você e está com toda a humanidade. A diferença é que a humanidade não aceita Jesus Cristo. Amém? Mas todo momento o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está conosco na terra. Quando você está passando por problema, ele está contigo, te ajudando, junto com o Espírito Santo do lado e o próprio Senhor Jesus Cristo do outro lado. Então eu fico imaginando vocês caídos, nós caídos, eu caído, e o Espírito Santo pega no braço e o Jesus Cristo pega no outro e nos coloca de pé e nos ajuda a caminhar e nos ajuda a sarar as nossas feridas. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca nos deixou órfão. Nós é que abandona o nosso Deus. Entendeu? Olha agora no verso exatamente 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Quer dizer, ele estava anunciando a ida dele para o céu. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, melhor dizendo, né? Tá até enrolando a minha língua, meu Deus do céu. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele exatamente estava falando, exatamente assim: daqui um pouco, o mundo não me verá mais. Ninguém me verá mais. Olha só. Quer dizer, ele estava querendo dizer para os seus discípulos que ele está indo para o Pai, voltar para o reino do céu, voltar para o seu trono, voltar para onde antes ele estava. Olha só que maravilha de Deus, hein? Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem esse poder. E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, nesse exato momento, o Mestre, o Cordeiro de Deus,
aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele, nesse exato momento, ele está sentado no trono, ao lado do Pai, à direita do Pai. Olha que maravilha. Olha o que o próprio Jesus Cristo ele falou. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Nossa. Ele estava exatamente dizendo, anunciando, dizendo para o seu discípulo: eu vou voltar para onde eu estava antes. E logo o mundo não vai mais me ver mais. Não vai mais me ver. Não é à toa que quando o mestre voltou para o seu reino, nunca mais na terra, o mundo nunca mais viu ele. Nunca mais. Somente os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, o servo dele, viu o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, isso é tremendo demais. É tremendo demais. Igualmente esse Jesus Cristo não existe. Não existe. Esse Deus é tremendo. É o Deus que me resgatou. É o Deus que me tirou do muturo. É o Deus que pegou eu quebrado, exatamente, ajuntou os pedaços, colocou na roda e começou a me moldar, porque Ele é o oleiro, e fez um vaso novo. Esse é tremendo. E olha o que diz mais, para completar o versículo, diz mais assim: mas vós me vereis. Quer dizer, falando de vós quem? Os seus servos, os seus escolhidos. Ele, somente os servos dos escolhidos, pode ver Jesus Cristo. É o único. O único. O mundo não pode, mas vocês podem. Nós pode. Amém? Olha o que diz mais. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque eu vivo. Porque eu vivo. Porque eu vivo, diz Jesus. Agora imagina só. Quantas pessoas hoje em dia, quantas igrejas diz que Jesus Cristo está morto? Quantas igrejas hoje em dia diz que Jesus Cristo está no madeiro ainda? Não é à toa que eles vendem crucifixos na rua. Não é à toa que eles dizem que lá naquela cruz, lá naquele cemitério onde tem cruz, eles colocam uma pessoa na cruz, querendo dizer que é Jesus Cristo. Não é à toa que eles vendem crucifixo, dizendo que naquele crucifixo ali está Jesus. Mentira! Mentira! Jesus Cristo não está mais na cruz. O diabo não tem esse poder de prender Jesus Cristo na cruz. Sabe disso? O diabo não tem esse poder. Não tem. Sabe disso? Que nós venha entender isso. Entender. Não é à toa que muitas igrejas por aí, normalmente a igreja católica, tem muito crucifixo. Ela vende crucifixo, dizendo que Jesus está no madeiro, Jesus está na cruz. Mentira! Mentira! Jesus não está na cruz. Jesus, nesse exato momento, está intercedendo lá no céu ao Pai, pedindo exatamente mais uma chance, mais uma oportunidade a cada um de nós. Sabe disso? Para que nós venhamos exatamente entender que só o caminho de Jesus é o verdadeiro caminho que leva à vida eterna, que leva ao Pai. Amém? Que nós venhamos exatamente entender isso hoje. Estou falando hoje, não é amanhã. Sabe disso? E além do mais, ele, para completar o versículo, diz assim: e vos vivereis. Nossa! Se realmente você é um servo de Deus, ou então uma serva de Deus, Jesus Cristo habita em você. E você vai viver. Porque Jesus Cristo habita em você. E olha o que diz o verso exatamente, o verso 20. Mateus 14, verso 20 diz exatamente assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e em vos. Quer dizer, Jesus Cristo falando, um dia vocês vão perceber que eu estou no Pai, e eu também estou em vocês. Que eu estou em vocês. Nossa, que mensagem. Você já imaginou? Você já imaginou? Você já parou para pensar? Parou para pensar
que dentro de mim, dentro de você, habita um Deus todo-poderoso. Habita o maior santo de todos os tempos, o maior santo. Igualmente ele, não existe outro. Este é santo. Santo não, santíssimo, que é o nosso Deus, Jesus Cristo. O El Shaddai, o Adonai, o Elohim. Meu Deus do céu, rapaz. Que maravilha. Que maravilha saber e entender que dentro de nós habita um Deus todo-poderoso. É Ele que nos guia, é Ele que nos guia no meio da tempestade, na escuridão, é Ele que é a nossa luz. Quando a gente está se perdendo, é Ele que nos guia, é Ele que fala, Ele que exatamente fala, vai por aqui, meu filho, vai por aqui, minha filha. Esse é o Deus tremendo, o Deus que eu prego, o Deus que eu amo, o Deus que eu adoro, meu amigo. Isso aqui é tremendo demais. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Olha o que diz. Olha o que diz. E em mim, e eu em vos. Quer dizer, que todos aqueles que servem a Jesus Cristo, somente os fiéis, eles estão em Cristo Jesus. E Jesus Cristo está nos fiéis, que é exatamente os escolhidos, povo de Deus. Você já imaginou nisso? Isso é tremendo demais. Esse é o Deus tremendo. Ele está em nós e nós estamos nele. Sabe disso? Que maravilha. Olha no verso 21. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu vos amarei e manifestarei a ele. Que palavra! Que palavra! Eu fico maravilhado toda vez quando eu leio o livro do Evangelho de João. É um dos livros que eu amo muito. Eu amo todos os livros, mas igualmente esse é tremendo. É magnífico. Sabe disso? Foi nesse livro que um dia eu lendo, quando eu era do mundo, Deus me fez entender que eu tinha que aceitar ele. E eu aceitei ele. Quando eu entendi que alguém morreu no meu lugar para me dar vida, para levar para o reino do céu. Sabe disso? No dia que eu li o Evangelho de João, capítulo 14, eu entendi que alguém morreu no meu lugar. Alguém sofreu no meu lugar. Alguém apanhou no meu lugar. Alguém sofreu no meu lugar. Sabe disso? Aí eu imaginei, não, eu tenho que aceitar esse Deus. Eu tenho que aceitar esse Deus que tanto se preocupa comigo. Diferente da humanidade, a humanidade não se preocupa com ninguém. Sabe disso? A humanidade, hoje em dia a humanidade, se morrer uma pessoa ou outra pessoa, para eles não importa. O que importa para a humanidade é se uma pessoa for exatamente conhecida pela sociedade. Sabe disso? Aí sim importa para eles. Agora, se uma pessoa não é conhecida, se morrer, acabou para eles e pronto. Agora, para o nosso Deus é diferente. Não é à toa que o meu Deus, o vosso Deus, me viu eu lá no lamaçal do pecado. Do pecado, lamaçal do pecado. Né? Eu estava lá exatamente, lá no lixo, no muturo. Né? Somente o nosso Deus é que estende a mão. Vem, filho. Vem, filho. Vem. Deixa eu mudar a tua vida. Deixa eu demonstrar para o mundo que você não precisa deles para crescer. Deixa eu mostrar para o mundo que ninguém fala que você não é nada. Porque para mim, você é o meu precioso. É exatamente meu filho. Você é exatamente um príncipe para mim. Você é exatamente uma joia preciosa. Você é exatamente um tesouro. Você exatamente é uma pessoa que eu amo. Você é a minha criação. Eu fico imaginando que somente o nosso Deus é tremendo demais. E ainda ele fala
Ele nos dá a lei dele, para que nós não venhamos se corromper nesse mundo. Ele nos dá os 10 mandamentos. Se você ama os 10 mandamentos, você ama a Deus. Se você não ama os 10 mandamentos, como você vai amar a Deus? Me diz, não tem como. Então fica com essa mensagem. Pensa nisso. Pensa nisso você. Pensa que o Espírito Santo, nosso melhor amigo, nosso melhor conselheiro. Existe muito conselheiro na terra, não é isso? Muitos que se diz ser exatamente, né? Conselheiro, eu sou aquilo. Meu amigo, não existe conta de fada, não é conto de fada não, meu amigo. Isso não existe. Só existe um só conselheiro. E esse é Jesus Cristo. Esse tem um poder para te ajudar. Esse tem um poder para te transformar. Esse tem um poder para te dar vida. E vida com abundância. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo levanta o caído. Somente o Jesus Cristo ajuda o necessitado. Muda a história do necessitado. Somente Jesus Cristo é que pega exatamente uma pessoa que não é nada na sociedade e faz ser alguém na sociedade. Esse é tremendo. Somente Jesus Cristo, ele pega o morto e dá a vida ao morto e faz o morto se levantar, caminhar e dizer: vai para a tua casa. Somente Jesus Cristo é exatamente o Todo-Poderoso. Somente Jesus Cristo é o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o grande eu sou. Somente Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, o grande, o gigante. Somente Ele, não existe outro. Se existir outro, são tudo conversa fiada. Sabe disso? Então, que Deus abençoe. Fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Coisa boa é falar de Deus. Amém? Que Deus abençoe.